aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos repetir mais uma vez? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Nós temos aqui uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava com alguns problemas, e os problemas eram que Paulo pregava um evangelho de graça, uma salvação pela graça, uma salvação gratuita, uma salvação pela fé, e agora alguns irmãos da igreja que estavam na Galácia, eles queriam deixar a graça do evangelho e eles queriam voltar a alguns rudimentos da lei de Moisés. E Paulo então ele vai dizer que é maldito todo aquele que não perseverar em cumprir as obras da lei que está escrito na lei de Moisés. Porque agora aquele que Paulo está dizendo só tem duas posições para o homem: ou o homem cumpre toda a lei sem errar uma vírgula, ou o homem precisa estar em Cristo, porque Cristo terá cumprido por ele as obras da lei, Cristo terá se feito maldição por ele. Então eu pergunto aqui nesta noite aos que me ouvem: irmãos, você tem a certeza que você está convertido? Você tem a certeza que Cristo te justificou? Você tem a certeza que Cristo se tornou maldição no seu lugar? A questão é essa. Você deve agora olhar para dentro de si e fazer esta pergunta a você mesmo. Porque alguns vão me dizer: mas pastor, eu posso ter a certeza que eu estou salvo? Não só pode, como deve. As escrituras dizem que nós devemos olhar a nossa vida com os parâmetros bíblicos e assegurar que nós estamos andando conforme a verdade do evangelho. E se nós não estamos, é porque nós não estamos salvos e nós não estamos convertidos. E se não estamos salvos e não estamos convertidos, estamos debaixo de uma tremenda maldição. E devemos olhar para isso agora. E devemos levar isso agora com muita seriedade. Devemos pesar no nosso coração. E a balança de medida é a palavra de Deus. E se diante da palavra de Deus o meu coração pende para as obras más, a Bíblia me reprova, eu estou agora condenado. Eu não serei condenado, eu estou condenado e a sentença pode ser tirada a qualquer momento. Se eu partir dessa vida para outra, eu estarei eternamente sem Deus, sem Cristo, e uma condenação eterna. Mas agora eu devo pesar o meu coração diante da balança. E se diante da palavra de Deus eu tenho estado em Cristo, eu tenho vivido pela fé, eu tenho cumprido aquilo que Cristo tem estabelecido para mim, então a minha alma pode se alegrar, porque eu estou dentro da palavra de Deus e sei que Deus tem um nome escrito no livro da vida, e quando a trombeta tocar, eu estarei para sempre com Ele na glória. Então nessa noite eu queria mais falar para aqueles que não têm tal certeza, ou para aqueles que têm a certeza que, pelo contrário, não sente paz no seu coração, não sente Cristo habitando no seu coração, não sabe acerca do caminho da salvação. Eu quero direcionar propriamente para você em especial nessa noite. É claro que todos vão entender, todos vão ouvir, porque a palavra de Deus ela fala com todos. Então a Bíblia diz que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer nas coisas que estão escritas no livro dessa lei. Uma coisa que nós precisamos entender no ponto número 1, que lá em Colossenses capítulo 3, verso 5 vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, o desejo vil, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os desobedientes, a ira de Deus vem sobre os pecadores. Então uma questão é, quando você responde dentro do seu próprio coração, se você está salvo ou você não está salvo, a questão é, se você responde que você está salvo, você está debaixo da graça e da bênção de Deus. Mas se a resposta é que você não está salvo, você está debaixo da maldição de Deus e debaixo da ira de Deus. E essa é uma questão muito séria para nós levar
não julgamos o importante. Paulo diz assim: se eu espero só por essa vida, eu serei mais miserável de todos os homens. Eu fico muito alegre em ouvir um testemunho como o da nossa irmã Fabiana, e ter uma grande conquista para a sua família, em conseguir construir uma casa para dar um sossego, um descanso. Isso é bom, é agradável diante de Deus, isso é um dom de Deus. Mas nós podemos construir castelos, casas, podemos ganhar o mundo inteiro. E a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a questão para ser levada a sério, com muita urgência diante de Deus, é a importância da eternidade da nossa alma. Como eu vou passar a minha eternidade? Como eu estou diante de Deus? Eu sou um filho da ira ou eu sou um filho adotado na paz e na graça de Deus? Então essa é o grande questionamento nessa noite. Primeiro, Paulo diz: maldito o homem que não perseverar em cumprir toda a obra da lei. E se a resposta, se você não tem a resposta que é um convertido, você precisa atentar para esse texto e saber que você está debaixo de uma maldição de Deus. E nós vamos olhar isso, o que a Bíblia diz, não sou eu que digo, é o que a Bíblia diz, porque nós temos as pessoas lá fora no mundo têm uma grande ignorância e pensar o seguinte: eu falava isso, Deus me ama, eu sou um filho de Deus. Não. Que isso, pastor? A vida toda eu pensei que eu era um filho de Deus. Não. A Bíblia diz assim: Deus criou Adão e chamou de filho. Quando Adão pecou e comeu do fruto, ele foi expulso do jardim, ele perdeu o direito de filho. E todos que nascem filho de Adão são criaturas e não são filhos. E a Bíblia vai dizer que todos quanto creram, todos que voltaram para Jesus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Ou seja, se eu não tenho a crença em Jesus, se eu não creio e obedeço a Jesus, eu não sou filho de Deus. Eu sou criatura e eu sou objeto da ira de Deus. A ira de Deus está voltada para mim porque eu sou maldito, porque eu não persevero em cumprir todas as obras da lei. Ou Cristo cumpre por mim, ou eu cumpro tudo. E como nós vamos ver que é impossível o homem cumprir tudo, estaria debaixo de uma maldição. É muito simples e às vezes nós não atentamos, porque nós procuramos conhecer muitas coisas, ver a televisão, jornal, os estudos, a moda, a internet, o Facebook, mas às vezes nós não voltamos para a palavra de Deus para saber o que é que Deus diz acerca de mim e da minha salvação. Então a questão de ser ponderada sobre hoje é sobre isso que nós queremos falar. Nós vamos falar em primeiro lugar, nós vamos dizer, em primeiro lugar, nós vamos julgar. Pela lei está destituído da presença de Deus. Depois nós vamos, em segundo lugar, decretar a sentença. Em segundo lugar, se ele estiver inteiramente certificado de que é culpado, está sentenciado pela lei de Deus, se ele se arrepender fielmente diante da presença de Deus, então por Deus e pelo Espírito Santo, ele será declarado inocente e justo na presença de Deus. Senão, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Nós vamos ver isso muito rápido em 3 pontos. O primeiro ponto é: nós vamos julgar o prisioneiro. Um homem que não é convertido, ele não tem permanecido em cumprir as obras dessa lei. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que cada um aqui dentro dessa igreja não tem permanecido em cumprir as obras da lei? Porque as obras da lei estão bem estabelecidas em Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo da terra. Não servirás a ela, nem a ela se prostrará, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia aos 1000 daqueles que me amam. Guardarás o dia de sábado para o santificar. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o seu dia na terra. Então vai continuar: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, a casa, a ovelha, o boi. Então esses são os 10 mandamentos, e essa é a lei de Deus. E se eu não permaneço em cumprir isso que Deus estabeleceu, só peguei os 10 principais mandamentos, que existem outros, se eu não permaneço nisso, é o que o texto está dizendo: maldito o homem que não perseverar em cumprir as obras dessa lei. Vamos olhar primeiro para o mandamento número 1, que Deus diz: eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Quando Deus diz isso aqui, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão,
Sabe o que Deus está dizendo? Eu fui no Egito, você era escravo, vivia uma vida de escravidão subalterna, você apanhava, você vivia uma vida imunda, suja, em um bairro ruim, mas eu te tirei da casa da escravidão e te trouxe para uma terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: você vai servir a mim, você vai adorar a mim. O judeu, ele não fala que vai à casa do Senhor para adorar, ele fala que vai à casa do Senhor para servir. Então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E agora eu te digo, se você tem colocado alguma coisa no lugar de Deus, se você tem amado alguma coisa mais do que a Deus, você já caiu, já tropeçou no primeiro mandamento. E a lei diz: maldito o homem que não cumprir todas as obras dessa lei. Eu devo amar a Deus com todo o meu coração. A minha esposa não pode ser mais amada por mim do que eu amo a Deus. Eu não posso amar mais a minha mãe do que eu amo a Deus. Eu não posso amar mais o meu trabalho do que eu amo a Deus. Eu não posso amar nada mais do que a Deus. Deus deve ser em primeiro lugar. O segundo mandamento que Deus diz é: não terás outro Deus diante de mim. Esse é o segundo mandamento da lei. E sabe o que um sábio teólogo disse? Ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é isso, pastor? Quero dizer que o nosso coração, mais enganoso que todas as coisas, ele vive fabricando ídolos. Nós vivemos adorando muitas coisas e criando muitas coisas para sermos adorados. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós criamos, não precisamos criar uma imagem da Nossa Senhora e se prostrar diante dela. Mas às vezes a televisão é um ídolo para mim, porque eu passo 4, 5 horas diante da televisão, mas não amo o Senhor. Ou passo 4, 5 horas diante do Facebook, mas não amo o Senhor. Ou eu, enfim, passo outras coisas, crio outros ídolos e não amo o Senhor. É o segundo mandamento, em qual nós tropeçamos em criar ídolos para nós. Maldito o homem que não perseverar em cumprir todas as obras dessa lei. O terceiro mandamento: não falarás o nome do seu Deus em vão. Quem já, sem querer, ai meu Deus do céu, ei Deus, Jesus, que é isso? Quem já não fez isso? Tem alguém aqui que não tenha feito isso? Caímos no terceiro mandamento. Quebramos o terceiro mandamento de Deus em santificar o seu nome. Deus não terá por inocente. Em outras palavras, Deus vai cobrar aquele que usar o seu nome em vão. Deus vai visitar com maldição aquele que tomar o seu nome em vão. Porque Deus não tem por inocente, é culpado, que a Bíblia declara. E quem de nós? Eu. Quem de nós não tropeça com o mandamento de Deus? O outro mandamento: guardarás um dia de descanso para o santificar. Mas pastor, o mundo é capitalista, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover. E nós não separamos um dia para o Senhor. Por que Deus deixou um dia para santificar para Ele? Porque Deus sabia que nós íamos querer trabalhar para ter mais, e não íamos parar para olhar para Ele. Então Deus falou: um dia eu criei o mundo, em 6 dias, no 7º eu santifiquei. Então guardarás um dia de descanso para mim. Quem tem guardado um dia de descanso para Ele? Quem tem falado: eu não vou fazer nada no domingo e vou só adorar a Deus, vou só ler a Bíblia, vou só orar, vou estar na casa de Deus, vou estar de manhã na escola dominical, à noite eu retorno, de tarde eu medito na Escritura. Quem faz isso? Quebramos em guardar os 4 mandamentos referente ao nosso Criador. Porque Deus, quando falou do Monte Sinai, essas palavras com voz de trovão, que o monte pegava fogo, e o povo ouviu a voz de Deus proclamar os 10 mandamentos. Quando isso aconteceu, o povo tremeu e caiu sobre o seu rosto em terra. Eles ficaram aterrecidos. E ele falou assim: Moisés, não fale Deus conosco, porque eles ouviram Deus falar com voz de trovão, tudo isso que eu tenho narrado. E ele falou: não fala o Senhor conosco, mas fale você, Moisés, conosco. E Deus então nunca mais falou com o povo. O que Deus falou com o povo foi os 10 mandamentos, em alto bom som. Então Deus pega com o seu próprio dedo e crava nas pedras. E Deus faz 2 pedras e dá a Moisés. Uma pedra Deus coloca 4 mandamentos. Na outra pedra Deus coloca 6 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos é referente ao Senhor Deus, porque toda a lei se resume em 2 preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. A primeira lei, a primeira tábua é referente a Deus, que nós estamos falando agora, finalizamos ela. Os 4 mandamentos que eu vou amar a Deus, servir a Deus, não ter outra pessoa no lugar de Deus, outro Deus, santificar o seu nome, porque eu sei que o seu nome é santo.
santo e eu guardo o dia de sábado para adorar. Esses 4 mandamentos é a primeira tábua que Deus deu. A segunda tábua, agora a gente volta para o nosso próximo. Porque Deus queria que um homem amasse o outro homem. Deus queria que um homem respeitasse o outro homem. O segundo mandamento é amar o próximo. Então Deus ele continua no outro mandamento. O primeiro mandamento como promessa: honra o teu pai e a tua mãe para santificar. Quem aqui, desde a tenra infância, que ganhou consciência das coisas do mundo, da realidade, quem aqui jamais andou sem desobedecer a mãe? Mais que a Fabiana possa dizer que o Anderson é um filho obediente, em um aspecto geral, mas eu sei que várias vezes ele andou desobedecendo ela. E eu sei que várias pessoas aqui, dentro dessa igreja, andou desobedecendo seus pais, porque eu desobedeci. E aonde nós vamos estar enquadrados? Maldito o homem que não perseverar em cumprir todas as obras dessa lei. A maldição é estabelecida por Deus baseado na desobediência, porque olha que Paulo fala, é o primeiro mandamento como promessa. Quer ver uma pessoa morrer cedo? Xinga a mãe, bate na mãe, bate no pai. Deus mata na hora. Antes do tempo é poupado. Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento como promessa é honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então esse é o outro mandamento que nós quebramos. E depois nós caminhamos para um pouco mais, o segundo: não matarás. Aí você vai dizer: pastor, comecei a ficar bem agora com Deus, porque eu nunca matei ninguém. Só que a Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 3, verso de número 15. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. O ódio dentro do coração do homem torna ele um assassino aos olhos de Deus. Ah, pastor, mas aos meus olhos não é, mas é Deus que diz. Quando eu carrego ódio dentro do meu coração, eu sou homicida. Eu sou um assassino. A lei de Deus, além de ela estar estabelecida nos 10 mandamentos, cada lei dessa tem uma prerrogativa mais profunda, tem algo mais forte revelado por Deus aqui dentro. E o segundo mandamento, não, referente aos homens: não cometerás adultério. O homem não vai desonrar a sua esposa, que ele foi diante do altar e jurou a Deus, e prometeu a Deus obediência, amor, ele não cometerás adultério. Então, alguém pode dizer: eu vivo assim. Mas aí, Jesus diz assim: aquele que atentar para uma mulher e cobiçar no seu coração aquela mulher para tê-la, está com ela, já cometeu adultério. E aí nós se tornamos: maldito todo aquele que não perseverar em cumprir as obras dessa lei. Não furtarás. Quem aqui, de alguma maneira, já não defraudou seu irmão? Às vezes pegando o dinheiro e não devolvendo. Às vezes em alguma coisa que nós vamos lá e deixamos e não cumprimos. Às vezes em coisas com a justiça, nas nossas contas que existem, e nós furtamos e nós erramos concernente a isso. Então, dentro de todos esses mandamentos, quem aqui nunca desejou ter mais do que Deus tem te dado e olhou para que o outro tinha, que Deus diz: não cobiçarás, e cobiçou alguma coisa e disse: poxa Deus, eu não tenho, mas fulano tem? Entrou o síndrome de Asaf, que diz: enquanto a mim os meus pés quase desviaram do caminho do Senhor por ver a prosperidade, olhou e falou: eu tenho carro, eu queria ter aquele carro, tem aquilo, eu queria ter aquilo, e aí cobiçou alguma coisa. Maldito o homem que não permanecer em cumprir todas as obras dessa lei. E aí a questão é: se eu e você formos sinceros diante da palavra de Deus nessa noite, nós vamos reconhecer que nós somos culpados diante de Deus. Nós vamos reconhecer que toda a lei de Deus nós temos transgredidos, nós temos errado, nós temos falhado. Nós vamos dizer: eu sou culpado, eu quebrei esses mandamentos. Então, diante desse tribunal que Deus monta para nós somos declarados como culpados diante de Deus. Nós somos declarados como reprovados diante de Deus. E aí a questão é: maldito é o homem que não permanecer em cumprir as obras dessa lei. Mas alguém pode exclamar: eu não me declarei culpado, pois embora esteja muito consciente que não permaneci em todas as coisas, Deus sabe que eu fiz o melhor que pude. Deus sabe que eu tentei, Deus sabe que eu me esforcei. Não, você não fez o melhor que pude.
Porque se você tivesse feito o melhor que você poderia, você não tinha se entregado a tantas coisas, você não tinha errado tantas coisas. E o homem é tão tolo, ele é tão tolo concernente ao seu pecado, porque o animal, quando você bota uma arapuca para ele, se ele cair na primeira, ele não volta na segunda, se ele sai solto. Mas o homem, o pecado está ali, a armadilha está ali, ele cai várias vezes. E não se esforça contra aquilo. Então, certamente nós somos culpados. De modo nenhum nós vamos sair ilesos diante desse julgamento de Deus. Nós vamos ser declarados culpados, nós vamos ser declarados malditos. Eu não gosto de pregar uma palavra como essa. Como eu queria pregar apenas sobre a graça, apenas sobre o amor de Deus. Mas isso se faz extremamente importante, porque eu só vou entender que o amor de Deus é precioso e maravilhoso quando eu entender o que é que eu mereço. Por um exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu faço um sanduíche e chego para o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, faço um sanduíche bom, de vários presuntos, várias coisas gostosas, e chego para o Bill Gates, tu quer esse presunto? Ele come coisas muito melhores do que aquela. Sabe o que ele vai fazer com presunto? Quer. Agora, se eu vou à África, aquelas crianças que passam fome, e pego aquele sanduíche e dou uma daquelas crianças, elas estão desesperadas, porque elas conhecem o que é fome. O homem só vai conhecer a graça de Deus quando ele conhecer o amargo do pecado. Cristo só vai se tornar doce quando ele conhecer que o pecado é abominável diante de Deus. E o pecado não somente é abominável a Deus, como atrai para ele a ira de Deus. E quando ele reconhece isso, ele vai reconhecer que Cristo é desejado e amado para livrar da ira de Deus. Consegue entender isso? É o que as Escrituras revelam para nós. Eu poderia falar simplesmente só da graça de Deus, Eu poderia ir direto para o Calvário e falar do amor de Deus, mas agora isso é necessário para que nós entendamos o que é que Cristo fez por nós. Se eu não falar sobre isso, você não pode entender plenamente o que Cristo fez por nós. Ou você pode pegar e quando eu falar que Cristo te ama, você, eu sei, todas as pessoas já me falaram isso. Tá bom, continuar levando a minha vida desse jeito. Só que algumas pessoas pregam paz, enquanto não há paz. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. Ou seja, as pessoas estão com câncer em estado terminal. Elas vão morrer e vão sofrer uma condenação eterna. Vem o pregador e coloca um band-aidzinho naquele câncer. Imagina se você fosse um médico e estivesse com câncer para morrer. O médico olhasse seu câncer, visse que você vai morrer e colocasse um band-aid. Vai em paz. Coisa abominável, não seria? Que médico deveria ser preso, caçar o seu mandato, a sua carteira. A mesma coisa seria. Se você entrasse aqui na igreja e eu te visse com câncer, em estado terminal, e a sua alma pode perecer ao inferno, e eu chegasse e falasse só que você está em paz, que Deus tem bênção para você, que Deus tem carro para você, que Deus tem casa para você, mas eu não estou tratando aqui com essas coisas, que Deus pode dar todas essas coisas. Eu estou tratando com a eternidade da sua alma. Aleluia. Com a eternidade da sua alma. A eternidade da sua alma é algo muito sério. Precisa ser ponderado nessa noite. Alguém pode exclamar: eu me esforcei, pastor, muitas vezes para guardar a lei. Eu penso que eu logrei por algum tempo. Eu fiquei um tempo cumprindo a lei, então Deus vai me perdoar porque eu tentei e eu cumpri em determinado momento. Nós temos que permanecer e cumprir. Não adianta cumprir por um tempo. Não adianta eu ir para um monte algum tempo, orar algum tempo, jejuar algum tempo, e depois eu não permaneço em cumprir. Deve-se permanecer em cumprir. E se eu não permaneço em cumprir, eu estou debaixo da condenação de Deus. Algumas pessoas dizem: eu não poderia permanecer. Mas é claro que pode. Com a ajuda de Deus o homem pode. Sozinho nós não podemos mesmo. Outro pode dizer: há muitas coisas que eu não tenho feito, mas apesar de tudo isso tenho sido muito virtuoso. Aí aqui também entra outro problema. As pessoas pensam assim, vão sentar e vão dizer: pastor, eu ouvi você dizer que eu estou reprovado em tudo isso, mas você não sabe, quando eu saio na rua, eu dou esmola para o mendigo, eu visito um orfanato, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer barganhar com Deus, de querer alcançar a salvação pelas nossas obras. E era isso que os Gálatas estavam querendo
praticar alguma coisa para estabelecer a sua própria justiça, mas a nossa justiça, conforme Isaías diz, é trapo de imundícia. A nossa justiça, ela não é contada diante de Deus, ainda mais quando a nossa justiça é feita para tentar cobrir pecado, para tentar tapar coisa errada que fazemos, e nós somos muito assim. Eu faço coisa errada, pastor, mas tu não sabe que eu faço coisas boas, e por causa disso Deus não vai me condenar. É por causa disso mesmo que Deus vai te condenar, porque você está querendo barganhar com Deus e alcançar a salvação pelas suas próprias justiças, pelos seus próprios méritos. O que você está fazendo? Cuspindo no rosto de Cristo, que morreu por você no Calvário, dizendo: eu não quero a sua justiça, Cristo, eu quero estabelecer a minha justiça nas minhas obras e nos meus méritos, que diante de Deus é um trapo de imundícia. Nós fazemos isso, todo mundo faz isso. Todo mundo, até conhecer que Cristo somente é suficiente e necessário, nós tentamos estabelecer a nossa própria justiça. Nós tentamos estabelecer a nossa própria boa obra, e olhando, Deus é muito bom, Ele não vai me condenar por causa disso. E o pecado é tão perverso e maligno que ele vai dizer ao coração do homem: você não é tão pecador assim. Esse pecado não é tão grave aos olhos de Deus. Nós acabamos de fazer uma análise da lei, e quantos pecados que nós não julgamos ser sérios são seríssimos diante de Deus. E quanto pecado nós não julgamos ser grave e é seríssimo diante de Deus. Alguns podem dizer: eu nunca fui um bêbado, eu nunca bebi demais. Mas a questão é, o que não é bêbado tem o pecado de lascívia, o que não tem pecado de lascívia tem o pecado de avareza, o que não tem o pecado de avareza tem o pecado de mentira, o que não tem o pecado de mentira tem o pecado de soberba, o que não tem, cada um tem algum pecado em si, e precisa da justiça de Deus, e precisa da salvação de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós somos pecadores, e nós precisamos da graça e da obra de Deus. Nós precisamos parar de confiar em nós precisamos parar de confiar na nossa justiça, que é trapo de imundícia. Nós precisamos olhar para Deus e confiar plenamente nessa obra que Deus realizou. Se nós nunca tivéssemos cometido um ato de pecado, mas bastava a imaginação da nossa mente para nos condenar diante de Deus. Eu não precisava, você poderia ser pequenininho, nasceu, foi colocado dentro de uma cela, você vai viver numa cela, para não pecar, e você cresceu dentro daquela cela, só que ia bastar a sua imaginação pensar em coisas pornográficas, coisas sujas, inimizades, coisas mais, isso bastaria para te condenar, porque Deus é extremamente santo, e Ele não tolera pecado. Então isso basta para condenar o pecador. Então cada um de nós deve inclinar a cabeça diante de Deus e clamar: Senhor, eu sou culpado. Senhor, eu sou culpado diante de Ti, porque maldito todo aquele que não permanecer em cumprir as obras dessa lei. A segunda parte que eu quero falar é sobre a sentença que Deus declara sobre esses que são culpados. Deus vai declarar a sentença de maldição. Se nós formos lá em Deuteronômio capítulo de número 28, que o povo da teologia da prosperidade da igreja moderna gosta muito. Deuteronômio 28:1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo guardado todos os seus mandamentos, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto dos teus animais, o seu trabalho, enfim, tudo será bendito. Só que quando nós lemos as bênçãos que Deus declara para aquele que lhe obedece, nós chegamos no verso de número 15, e no verso de número 15 está escrito assim: maldito todo aquele que não perseverar em cumprir as obras escritas no livro dessa lei. Maldito será você ao entrar, maldito será você ao sair, maldito será o fruto do seu ventre, maldito será a tua amassadeira. Todas as coisas que você fizer estará debaixo da maldição, porque não tem permanecido em cumprir as obras dessa lei. É o que a Bíblia diz, não sou o que digo. A Bíblia diz que o homem, por natureza, é pecador, então naturalmente nós entramos debaixo da maldição. As coisas acontecem, as pessoas às vezes que não, vamos dizer assim, que tem uma moral relativa. Às vezes a pessoa é casada, mas não vai à igreja, mas não faz pecados absurdos.
maldito que não perseverar. Fala o nome de Deus em vão, faz os pecados que nós julgamos serem menores. Nós julgamos, mas aos olhos de Deus não há pecado menor. Daqui a pouco um filho cai doente. E a pessoa, por que essas coisas? Eu não entendo. Deus é injusto, está castigando meu filho. A Bíblia está dizendo, maldito. Como eu vejo vários casos acontecer. E vejo as pessoas dizerem isso. Então, a maldição é declarada por Deus sobre aquele que não permanece em cumprir as obras dessa lei. E aí que se torna complicado. Porque você pode me dizer, pastor, como eu faço para deixar de ser maldito? Como eu faço para deixar de ser? Primeiro ponto, número 1. Se você tem entendido o que Deus tem falado com você aqui, se você reconhece que você está dentro desses parâmetros a qual a palavra de Deus está dizendo, não é o pastor Leandro que está dizendo, estou lendo a palavra de Deus. Se você diz assim, ó Deus, eu sou maldito, ó Deus, eu entendi que eu não permaneci, eu sou maldito porque eu não tenho cumprido as obras da tua lei. Esse é o início do caminho para você encontrar a bênção de Deus. E a bênção de Deus que eu estou dizendo aqui não é o carro, não é a casa, é a eternidade da sua alma. Para você entender aquilo que Cristo fez por você, porque Cristo, Ele vai tornar-se maldição por nós. Cristo vai tomar o nosso lugar, e é o único meio da pessoa poder encontrar o caminho, é pelo reconhecimento. Hoje eu ouvia a minha esposa orar, quando eu estava lá embaixo, eu tentando orar também, virando para um lado e para o outro, e estava difícil orar, e de repente eu ouvi: obrigado por ter salvado a minha alma, eu mereço o inferno, se não fosse o Senhor eu estaria condenada. E orando assim, e eu estava preparando essa mensagem, e eu falando, é claro, para a pessoa ser salva, ela tem que reconhecer isso. Ela tem que se esvaziar do seu próprio eu, do seu próprio ego, da sua própria justiça, e entender que ela é culpada diante de Deus, entender que ela precisa e necessita de um Salvador, que ela mesma não pode fazer nada, mas que Cristo pode resgatar a sua alma da escravidão e da maldição da morte. Porque se essa pessoa não se arrepende, ela pode viver alegre estando em estado de maldição, e a pessoa pode até brincar. Algumas pessoas podem chegar aqui hoje e zombar, zombar de mim, sair daqui. Vocês podem conversar, falar, e aquele pastor doido, e pregou um monte de coisa estranha, e você pode rir, mas eu te digo uma coisa, você não vai sorrir quando você estiver no leito da sua vida, e quando você estiver passando desse mundo para o outro, você não vai rir, você vai lembrar, tinha um pregador que estava pregando uma palavra muito dura, por sinal, mas era a palavra de vida para a minha vida, e naquele dia eu não quis ouvir. Eu vi que ele estava tentando passar com a maior coisa que ele conseguia, a mensagem do Evangelho, mas eu não dei ouvido, e eu saí rindo e brincando daquela mensagem. Então aquilo vai pesar sobre a sua vida. Quando a morte vier buscar a sua alma, quando a morte colocar o ancinho no seu pescoço e for puxar a sua alma, porque a Bíblia diz que havia um homem rico e havia um homem pobre, e aquele homem vivia regaladamente, não ligava para a escolha de Deus, e aquele homem pobre buscava a escolha de Deus, e veio o dia da morte, e quando aquele homem rico morreu, que vivia de qualquer jeito, ele foi levado para um lugar de tormento, e aquele homem pobre veio os anjos e ascenderam até Deus. Então nós vamos ser tratados. Charles Spurgeon, ele conta uma coisa, que ele pregava uma mensagem na Inglaterra, e vinha um homem ria da mensagem dele, e vinha um homem ria, esse pregador maluco, olha quantas coisas ele está falando, ria debochado. Um dia aquele homem saiu de viagem, e viajou, e quando ele voltou muito doente, enfermo. Daí ele mandou uma mensagem ao Charles Spurgeon: mande ele vir aqui orar por mim. Charles Spurgeon pegou e foi, rumou a casa daquele homem, que estava enfermo em sua cama para morrer. Quando ele chegou na casa daquele homem, que havia rido muitas vezes da sua mensagem, havia debochado muitas vezes da sua mensagem, aquele homem tinha morrido. Ele morreu sem ter uma Bíblia em casa, ele morreu sem alguém orar por ele morreu sem alguém falar uma palavra de Deus para ele. Dura coisa é o pecador que não se arrepende dos seus pecados na hora do seu leito, na hora da sua morte, que não aproveita as oportunidades que Deus dá, da graça do Evangelho, no momento que a mensagem está sendo pregada. A mensagem do Evangelho
é poderosa para salvar a sua alma. Você não veio aqui, Aurelino Ferreira, 89, por acaso. Você veio aqui porque Deus está falando contigo nessa noite. Porque Deus quer despertar a sua alma, a sua consciência, para você entregar a sua vida para Jesus. Não é dizer que você crê em Jesus, mas a sua vida não muda, mas não há santidade, não deixa o pecado. É para Jesus tomar o primeiro lugar na sua vida, te guiar em todos os seus caminhos. E as pessoas que moram à volta de você vai dizer, não é mais a mesma pessoa, ele é outra pessoa, ela é outra pessoa, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque em Cristo não há circuncisão nem circuncisão, mas o que vale é ser uma nova criatura. Então eu posso falar quando quiser que sou uma nova criatura, mas se eu vivo em atos profanos, eu não creio em Jesus. Eu posso gritar para todo mundo ali no meio da rua, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas o cara me vê mentir ali, enganar os outros ali, me prostituir ali. As pessoas vão dizer, esse não crê em Jesus nem aqui nem na China. Cristão nominais, que as igrejas estão abarrotadas. O cristão precisa passar por uma experiência salvífica e real na presença de Deus. Isso é uma coisa muito difícil e muito dura de fazer, pregar uma mensagem como essa. E sobretudo, eu fico aqui em pé, pregando, e a minha alma chora, porque eu queria poder pregar essa mensagem com mais autoridade, com mais poder. Eu queria poder passar mais da verdade do Evangelho, que tocasse a sua alma, o seu coração, e fizesse ele se derreter e se quebrantar. Isso me dói o meu coração. E às vezes eu vou diante de Deus depois de pregar e choro, dizendo, Deus, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, mas eu creio que o Espírito Santo pode vir nessa noite aqui e tocar no íntimo da sua alma e fazer você entender que você é um pecador, é uma pecadora que precisa de Jesus, que precisa da salvação de Jesus, que precisa do milagre de Jesus, porque a libertação é proclamada. Se nós somos malditos e não perseverar em cumprir todas as obras dessa lei, Deus dá um escape para nós. E aquilo que eu não consegui cumprir, e aquilo que você não conseguiu cumprir, Jesus veio cumprir em nosso lugar. E a mentira que eu menti, Ele não mentiu. E o adultério que eu adulterei, Ele não adulterou. E as coisas erradas que eu não fiz, Ele cumpriu tudo. Cada etapa da justiça de Deus. Ele jamais disse o nome de Deus em vão. Ele jamais deixou de adorar a Deus. Ele era um homem puro. Pilatos olhou para Jesus e falou, você não tem pecado, você é puro, Jesus. Sabe por que ele precisava ser puro? Porque ele não era maldito, porque ele cumpriu todas as obras dessa lei. Na história, pastor, quem foi outro homem que cumpriu? Nenhum. Todos foram malditos. Moisés, Abraão, todos tropeçaram e precisaram de um Salvador. Maria, que os católicos idolatram e adoram, botando como intercessor, a único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O único que cumpriu tudo foi Jesus. Sabe para que ele cumpriu todas as coisas? O verso de número 13 vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe por quê? Que Jesus teve que ir para a cruz? Para que eu e você não carregássemos de maldição, para que eu e você não estivéssemos debaixo de maldição. A libertação é proclamada em Jesus. Eu louvei a Deus a chegar e olhar para o bolo do anjo e ver, ao Senhor agradou o moelo fazer enfermar. Eu falei, que crente doido que coloca esse versículo em cima do bolo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque é uma passagem muito profunda, quando Deus esmaga o próprio Filho para não nos fazer maldição. Deus faz o seu Filho maldito e coloca o meu, o seu pecado sobre ele, e toma Jesus pecado, e esmaga, e quebra, e Jesus fala, Deus passa de mim esse cálice se for possível, mas não seja feita a minha vontade, e ele chora por nós, e o sangue cai, e ele está tomando o meu e o teu pecado, e ele está sendo esbofeteado. Pega uma barba dele e arranca a sua barba, ele vira as suas costas, e a zorraga arranca buracos nas suas costas, e o sangue desce, e a maldição vai sobre ele, e todo aquele que olhar para ele agora vai ser bendito no nome de Jesus, vai ser uma nova criatura, vai receber a remissão dos seus pecados. Bendito seja o nome de Jesus. Ao Senhor agradou morrer, fazer enfermar. Lembra que eu li? São filhos da ira, o que está na prostituição, o que está em todas as obras.
ira de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Cristo se coloca debaixo da ira de Deus no nosso lugar. Cristo se coloca no nosso lugar debaixo da ira de Deus. Todo aquele que olhar para o madeiro, se você nesta noite olhar para Jesus e ter uma visão do Cristo crucificado, você vê aquele escravo escurando suas mãos, você vê aquele escravo escurando seus pés, você vê aquela coroa de espinho que entrou em sua cabeça. Se você conseguir ter esta visão nesta noite e crer nisso, que foi por você, que foi por causa da sua maldição, você não estará mais debaixo de toda aquela maldição. Você vai ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai, para o reino eterno que me está preparado. Mas se você não crer, a ira de Deus permanecerá sobre você. E você pode partir a qualquer momento sem ter a salvação. Se você sente que está condenado e diz assim: ó Senhor, o Senhor seria justo se me condenasse, como eu vi minha esposa orar hoje. Ó Senhor, tu seria justo se eu tivesse no inferno. Se você sente que não pode ser jamais salvo pelas suas próprias obras, porque você já tentou muito, e que você está totalmente condenado pelo seu pecado, e se você está agora cometendo o seu pecado e arrepender-se sinceramente, você estará livre de tudo aquilo que foi declarado aqui, de toda a maldição da lei. Talvez você pense: nada na minha vida dá certo, as coisas estão erradas. Simplesmente, maldito todo aquele que não persevera em cumprir. Jesus quer te dar vida eterna, e essa vida é de graça. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender e crer no Evangelho. E o Evangelho é esse: que Deus deu a vida eterna por nós pecadores, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, andou em santidade, se entregou por pecadores, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitou e assentou à destra de Deus, e intercede por nós nas alturas. Se você crê nisso fielmente, se você confessa com a sua boca e com o seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, para fazer justificação dos nossos pecados, para nos justificar e nos limpar, você então será salvo. Ele tornou-se maldição em nosso lugar. Ele levou no seu ombro, nas suas costas, o nosso pecado. Ele foi feito maldição por mim e por você. Pastor, é loucura isso. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Isso é poder de Deus para salvar a sua alma. Isso é poder de Deus para transformar. Eu te suplico que você ouça o que Paulo diz. Ele diz que palavra fiel e digna de ser recebida por todos, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O que Cristo Jesus veio fazer? Jesus veio fazer o quê? Salvar pecadores. Você é um pecador? Sim. Jesus veio salvar você, então, se você querer. Jesus veio resgatar a sua vida. Se você colocar a sua fé nessa loucura do Evangelho, se você crê que Ele foi ao madeiro carregando uma pesada cruz e sofrendo tudo aquilo em seu lugar, você então será declarado justo, será declarado uma nova criatura, você será declarado um filho de Deus, porque somos adotados. Aí sim viramos filhos de Deus. A todos, quando creram, foi dado poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que não creem no seu nome não são filhos de Deus. A todos, quando creram, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Crê no grego não é o que as pessoas pensam hoje: eu creio em Jesus, eu acredito que Deus enviou ao mundo, mas a vida não muda. Esse crer é crer e obedecer. Se você crê no Filho, você tem a vida eterna, sua vida vai mudar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai amar, estar em comunhão com os irmãos, a sua vida vai ser transformada. Isso é crer nas Escrituras Sagradas. Esse é o crer que Jesus diz.
Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, da qual eu tenho certeza que sou o principal. E se Ele pôde me salvar, depois de tanta besteira que eu fiz, Ele pode salvar qualquer um que está neste lugar. Fique de pé nesta noite e ore comigo. Jesus te convoca a arrepender e crer no Evangelho. Feche os seus olhos nessa noite. Fale com Deus. E você só pode ir até Deus através de Jesus Cristo. Você só pode chegar ao Pai por meio do Filho. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então você tem que rogar a Deus por Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelas suas falhas, falando: Deus, eu errei, eu fiz tantas coisas erradas. Deus, eu andei pelas minhas próprias pernas. Deus, eu andei pelo meu próprio entendimento de mundo. Deus, eu me afastei cada dia mais. Deus, eu tentei estabelecer a minha própria justiça. Deus, eu tentei te agradar, fazendo do meu jeito, e nunca tentei para a tua palavra, para a tua salvação. Diga a Ele agora: Deus, se é verdade que esse ministro que está à minha frente prega a tua palavra, isso que ele está dizendo é verdade. Se eu olhar para aquela cruz e crer, o Senhor vai fazer de mim uma nova criatura. Faz isso então para que eu me entregue de todo o coração para Ti. Faz isso então para que eu seja transformado. Faz isso então para que eu mude e Te ame de todo o meu coração. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, salve, Pai, liberte, Senhor, faça novas criaturas nesse lugar, Senhor. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles nascidos pelo Espírito, Senhor. O Senhor disse que era necessário nascer de novo. Faz novos nascimentos neste lugar, novas criaturas neste lugar, Senhor. Que a salvação